Olá! Neste vídeo iremos abordar o tema Memória Cache. Esta apresentação faz parte da disciplina de Fundamentos de Arquitetura de Computadores, ministrada pelo professor Sérgio Freitas, na Universidade de Brasília, Faculdade Gama. Os participantes são Álvaro Fernando, Fernando Vinícius, Guilherme Vergra e Ramaene Medeiros. A nossa agenda é a seguinte: o que você precisa saber, ou seja, quais os assuntos que você precisa entender para acompanhar este vídeo. Iremos apresentar uma breve introdução, explicar algumas definições e apresentar alguns exemplos, finalizar com um resumo e, por fim, mostrar nossas referências bibliográficas. Vamos lá! O objetivo dessa apresentação é apresentar uma introdução sobre memória cache. O que você precisa saber? Organização de CPU e hierarquia de memórias. Introdução. Durante muitos anos, a taxa de crescimento em velocidade dos processadores foi significantemente superior à taxa de crescimento da velocidade da memória, fazendo com que muitas vezes ele tivesse que ficar esperando os dados serem liberados pela memória RAM para poder concluir as suas tarefas, perdendo muito em desempenho, ou seja, o acesso à memória constitui um estrangulamento ao desempenho do processador. Para solucionar esses problemas, existem duas maneiras. A primeira, que é mais simples, é somente iniciar os reads de memória quando estas forem encontradas, mas continuar executando, e bloquear a CPU se uma instrução tentar usar a palavra de memória antes de ela chegar. A outra solução é requerer que o compilador não gere código para usar palavras antes que elas tenham chegado. Mas muitas vezes não há nada mais a fazer após um load, portanto, o compilador é forçado a inserir instruções NOP que só ocupam um intervalo e perdem tempo, mas a degradação do desempenho continua a mesma. Uma solução encontrada para esse problema foi começar a usar a memória cache, uma memória pequena e rápida. O ideal seria construir memórias tão rápidas quanto a CPU, mas teriam que estar localizadas no chip da CPU. Mas instalar uma memória grande no chip da CPU faz com que esta fique maior e mais cara. Então, a solução que resta é ter uma pequena quantidade de memória rápida. Definição e exemplos. O que é memória cache? É um dispositivo de acesso rápido interno a um sistema que serve de intermediário entre um operador de um processo e o dispositivo de armazenamento. A ideia básica de um cache é simples. As palavras de memória usadas com mais frequências são mantidas na cache. Quando a CPU precisa de uma palavra, ela examina em primeiro lugar a cache. Somente se a palavra não estiver ali, é que ela recorre à memória principal. Se uma fração substancial das palavras estiver na cache, o tempo médio de acesso pode ser muito reduzido. Assim, o sucesso ou o fracasso depende da fração das palavras que estão na cache. A cache se localiza logicamente entre a CPU e a memória principal, mas, fisicamente, ela pode ser colocada em vários locais, como processadores, discos rígidos, sistemas, servidores, placa-mãe, entre outros. Níveis de memória. Para se ter uma redução da latência da memória e melhorar a largura de banda, pode-se utilizar várias caches. A utilização de caches separadas pode ser chamada de cache dividida.
A memória cache pode ser dividida em 3 níveis. O cache de nível 1, onde um cache de instrução e um cache de dados são embutidos dentro do chip da CPU. Essa cache é rápida o bastante para acompanhar a velocidade do chip. O cache de nível 2, que pode ser incluído no pacote da CPU, próximo ao chip da CPU e conectado a ele por um caminho de alta velocidade. É uma cache unificada que contém um misto de dados e instruções. E é um tipo um pouco mais lenta da memória e pode ser mais barata, o que permite que seja usada numa quantidade maior. A cache de nível 3 está localizada na placa do processador e consiste em alguns poucos megabytes de SRAM, que é muito mais rápida que a memória principal. Como funciona a memória cache? A base de todos os sistemas cache é o chamado princípio de localidade. É um princípio onde as referências a memórias feitas em qualquer intervalo de tempo curto tendem a usar apenas uma pequena fração da memória total. O princípio de localidade funciona da seguinte maneira: quando uma palavra for referenciada, ela e algumas de suas vizinhas são trazidas da memória grande e lenta para a cache, de modo que, na próxima vez que for usada, ela pode ser acessada rapidamente. Por exemplo, se uma palavra for lida ou escrita k vezes em um curto intervalo de tempo, o computador precisará de uma referência à memória lenta e k menos uma referências à memória rápida. Quanto maior for k, melhor será o desempenho global. Usando o princípio de localidade como guia, memórias principais e caches são divididas em blocos fixos. Esses blocos dentro da cache são chamados de linhas de cache. Quando a busca na cache falha, toda a linha da cache é carregada da memória principal para a cache e não apenas a palavra que se quer. Por exemplo, com uma linha de cache de 64 bytes de tamanho, uma referência ao endereço de memória 266 puxará a linha, que é formada pelos bytes 256 a 319, para uma linha de cache. Com sorte, algumas das palavras dessa linha de cache também serão necessárias em breve. Esse tipo de operação é mais eficiente do que buscar palavras individuais, porque é mais rápido buscar k palavras de uma só vez do que uma palavra k vezes. E ter mais entradas de cache do que palavras significa que há menor número de palavras e é preciso menos memória auxiliar. Finalização. O projeto de cache tem se tornado cada vez mais importante para CPUs de alto desempenho, por vários aspectos. Primeiro, o tamanho do cache. Quanto maior a cache, melhor seu funcionamento, mas também maior é o custo. Segundo, tamanho da linha do cache. Uma cache de 16 KB pode ser dividida em até 1024 linhas, 2048 linhas de 8 bytes e outras combinações. Terceiro, organização da cache. Como ela controla quais palavras de memória estão sendo mantidas no momento. Quarto, instruções e dados são mantidas na mesma cache ou em caches diferentes. Ter uma cache unificada é mais simples e mantém automaticamente o equilíbrio entre as buscas e instruções e buscas de dados. Mas a tendência hoje é usar cache dividida, com instruções em uma cache e dados em outra. Uma cache dividida permite acessos paralelos, a unificada não. E quinto, número de caches. Hoje é comum ter níveis de cache separados, como uma cache primária no chip da CPU e uma cache secundária no mesmo pacote da CPU e uma terceira cache mais distante.
Neste vídeo você aprendeu os problemas que ocorrem na memória, definição de memória cache, os níveis de memória cache e seu funcionamento. Isso é tudo, obrigado pela sua atenção, e essas são as nossas referências.